irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou José Sorini e estamos trazendo a série Comendo Bíblia. E hoje iremos falar sobre a chamada de Moisés. Mas antes peço que os irmãos venham se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Vamos pegar por base o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 14, que vai dizer assim para nós: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós. Amém? Amados, antes de falarmos sobre esse texto e continuarmos a ministrar, eu peço aos irmãos que assistam os episódios anteriores para que tenham uma melhor compreensão do que está sendo tratado aqui na série Comendo Bíblia, tá bom? Hoje vamos falar sobre a chamada de Moisés e sobre o contexto que ela está inserida. Eu vou dividir essa mensagem em 4 tópicos e alguns subtópicos, tá bom? Primeiro tópico: Deus viu a aflição do seu povo. Êxodo capítulo 3, versículo 7, melhor dizendo, vai dizer assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Esse texto aqui abre um diálogo entre Deus e Moisés. Esse texto revela que Deus sempre está vendo a aflição do seu povo e ouvindo o clamor do seu povo. Esse texto aqui é um dos textos mais lindos de Êxodo capítulo 3. Mostra a preocupação de Deus e mostra o cuidado de Deus. Hoje em dia é fato que sempre enfrentamos dificuldades e sempre enfrentaremos tribulações, mas temos essa verdade que Deus sempre está cuidando de nós, Deus sempre está nos olhando, Ele sempre está com seus braços abertos, com seus olhos fitados em nós para cuidar da gente. Então não se preocupe no meio dessa aflição, Deus está cuidando de você, Ele está vendo o seu choro, Ele está vendo a sua aflição. E esse texto aqui revela para nós que o povo estava sofrendo no Egito, mas Deus não tinha abandonado o povo. Deus ainda estava vendo e ouvindo o clamor do povo. Tanto é que no versículo 9 vai dizer assim: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus estava vendo a aflição do seu povo e ouvindo o clamor do seu povo. Não importa a situação, não importa a dificuldade, continua firme, continua clamando que Deus está te vendo e está te ouvindo. E brevemente Ele vai levantar Moisés, Ele vai levantar alguém, Ele vai te levantar, Ele vai te ajudar, Ele vai te libertar, Ele vai fazer milagre na sua vida. Ele nunca deixa de ver e ouvir o seu clamor. Agora vamos ao segundo tópico, que Deus responde. O versículo de número 10 vai dizer assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus estava vendo e ouvindo a aflição do seu povo. Mas tem muitas vezes que Deus vê e ouve, porque Ele nunca vai deixar de ver e ouvir. Mas muitas vezes Deus fica calado, fica em silêncio e espera o período da provação, espera o período da prova. Mas quando chega no versículo 10, quando chega nesse texto, Deus agora se manifesta para responder à aflição do seu povo. E Ele levanta Moisés para ser o libertador, para ser aquele que iria salvar aquele povo daquela aflição. Em alguns momentos Deus fica calado, mas nesse texto Deus responde à aflição do seu povo. Então continue esperando, continue clamando que Deus vai te responder. E Moisés, ele é escolhido por Deus, mas agora temos o primeiro subtópico do tópico 2. Moisés é escolhido por Deus, mas ele se sente incapaz de aceitar essa chamada. Veja que o versículo 11 vai dizer assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
Moisés então está comunicando, está conversando com Deus. Deus chama Moisés para uma obra magnífica, para uma obra libertadora. Mas Moisés, o grande Moisés, sente-se incapaz de fazer, de cumprir com aquela chamada. Moisés pergunta: Deus, quem sou eu? Eu não sei falar, eu não sei fazer. Moisés sente-se incapaz, mas engraçado que Deus não escolheu o capacitado, Ele escolheu o incapacitado. Deus não escolhe super-homem ou mulher maravilha para o seu ministério, Ele escolhe humanos. Deus, Ele escolhe e capacita. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Essa frase é muito conhecida. Deus escolheu Moisés, mesmo Moisés não se sentindo capaz. Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel. Então, nessa noite, nessa tarde, não sei em que período você está assistindo, Deus, Ele te escolheu, mesmo que a situação seja adversa, Ele está te vendo. Mesmo que o seu clamor parece não esteja sendo atendido, Ele está te ouvindo. Mesmo que você sinta-se incapaz, Ele quem te capacita. Deus quem capacita Moisés. E o versículo 12 prova isso. Pode dizer assim: e disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que eu te enviarei quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Deus, Ele começa a capacitar Moisés, e uma promessa muito bonita é lançada. Deus nunca deixaria Moisés. Deus não te escolhe, te capacita e deixa você sozinho na chamada. Deus não te escolhe, te chama e deixa você sozinho. Deus te escolhe, te chama, te capacita e fica com você até o final. Deus não te abandona no meio do caminho. Deus chamou Moisés e disse: certamente eu serei contigo. Essa promessa é válida até os dias de hoje, porque Mateus capítulo 28, versículo 20 está escrito: e eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não importa a adversidade, não importa a aflição, Ele está te vendo, está te ouvindo, Ele te chamou e está com você e vai te usar nessa terra. Deus chamou Moisés e está chamando a sua vida, está chamando você para o ofício, para o ministério de servo, de sacerdote, de pregador, de pastor, de cantor. Não importa a aflição, Deus te chamou e te escolheu. Continua firme. Aleluia! E agora vamos terminar essa mensagem com a promessa que é mais válida, a promessa que é mais linda no texto que estamos lendo. Êxodo capítulo de número 8. Capítulo número 3, versículo de número 8. Está dizendo assim, ó: portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. Então Deus, Ele chama Moisés, Ele capacita Moisés para levar o povo até a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, a missão de Moisés é chegar na terra que Deus prometeu. A missão de Moisés é levar o povo até a terra que mana leite e mel. Mas essa promessa hoje continua. Deus, Ele está conosco. No versículo 3 de João 14, Ele diz que foi preparar lugar. Ele foi preparar a terra prometida para nos levar até lá. E Ele diz que vai voltar para nos levar para onde Ele estiver, estejamos junto com Ele. Essa promessa é válida porque Ele prometeu isso na cruz do Calvário, que iria morrer, iria ressuscitar, iria preparar lugar e depois voltaria para nos buscar. Essa promessa é válida para mim e para você. Mesmo a aflição deste mundo, mesmo a dificuldade desse mundo, não pode ofuscar essa promessa.
Não pode ofuscar essa esperança. Devemos continuar acreditando que Ele vai voltar para buscar a igreja, porque essa promessa é a promessa mais válida da Bíblia Sagrada. Deus escolhe Moisés e promete a ele a terra prometida. Deus te escolheu na cruz do Calvário e te prometeu o céu. Então continua firme. Amém.